muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quarto vídeo da série da Lei 8935, a Lei dos Cartórios em Questões. Se você ainda não assistiu os outros vídeos da série, eu indico que você assista, porque tem muita informação importante. Se você também não se inscreveu no meu canal, aproveite para se inscrever agora e receber notificação de novos vídeos. Se você também não me segue no Instagram, eu indico que me siga lá no Segredo Concursos, onde eu posto muitas novidades, dicas e materiais para concursos públicos. Antes de assistir esse vídeo, você precisa ler os artigos 28 a 38 da Lei 8935 de 1994 e daí dar continuidade à série para responder cada questão. Vamos lá? Como nós temos feito aqui, vou dar uma questão de revisão e depois nós vamos continuar. Revisando. Com base na Lei 8935 e nas decisões do Conselho Nacional de Justiça, aponte a alternativa correta. Você pode pausar o vídeo e tentar responder. Letra A. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado da data em que o ofendido tomar conhecimento da lavratura do ato registral ou notarial. Bem, eu falei sobre isso no outro vídeo, que essa questão do prazo ela pode confundir na hora da prova. Nós sabemos que prescreve em 3 anos a pretensão da lavratura do ato registral ou notarial. Não é da data em que o ofendido tomar conhecimento. Grave bem isso, então a alternativa A está incorreta. Letra B. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a fé pública. Também não confunda isso. A responsabilidade criminal é individualizada e aplica-se a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Não é crime contra a fé pública. Essa pegadinha sempre cai em prova. Fique sempre atento a isso. Então, a letra B está incorreta por causa da segunda parte. Letra C. Para o provimento de serventia pelo critério de remoção, é necessário que o candidato continue a ocupar a serventia na mesma unidade da federação. Perfeito. Eu trouxe aqui uma decisão do Conselho Nacional de Justiça e ela vai falar exatamente isso. Para o provimento de serventia declarada vaga pelo critério de remoção, forma de provimento derivado, faz-se necessário que o candidato continue a ocupar a serventia na mesma unidade da federação, de forma a tornar viável seu deslocamento para a serventia a qual concorreu. O candidato à delegação por remoção deve contar, ao tempo da publicação do edital, 2 anos de delegação, mas também deve permanecer no seu exercício até a data em que lhe seja otorgada nova serventia. Então, na data de publicação do edital do concurso, o candidato à remoção deve ter 2 anos no mesmo estado, na mesma unidade da federação, e ele não pode renunciar à serventia enquanto não acabar o concurso, até que seja otorgada a nova serventia. Importante. Então, a letra C está correta, de fato. Letra D. A posse na hipótese de mandato eletivo implicará no afastamento da atividade. Nós já vimos nos outros vídeos que é a diplomação na hipótese de mandato eletivo que implica no afastamento da atividade e a posse nos demais casos. Então, o erro aqui está, não é posse, é diplomação. Mais uma questão aqui, para darmos continuidade à Lei 8935, englobando os artigos 28, 29 e 30, você pode parar o vídeo e tentar responder. São direitos dos notários e registradores, exceto ele quer saber qual que é a incorreta. Alternativa A. Perceber emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia, sendo constitucional a instituição de taxa em razão de poder de polícia
e destinação do produto da sua arrecadação a órgão público e ao próprio Poder Judiciário. Veja que perceber emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia é um direito do notário registrador. De acordo com o artigo 28, os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições. Têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Contudo, essa questão dos emolumentos integrais ela é mitigada, porque o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, ele institui a taxa em razão do poder de polícia. E o STF entende que isso é constitucional. Eu juntei aqui uma decisão da ADI 3.151, taxa em razão do poder de polícia, poder que assiste aos órgãos diretivos do Judiciário, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa. É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade notarial e de registro a órgão público e ao próprio Poder Judiciário. Você tem aqui o famoso repasse. O tabelião, o notário, o registrador, ele não fica com 100% dos emolumentos. Além dos tributos que ele recolhe ali na sua atividade, nas despesas do dia a dia, ele também tem que pagar o repasse. Uma parte aí dos emolumentos vai ao Tribunal de Justiça, Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário. Alguns estados também instituem repasse para o Ministério Público, Defensoria, entre outros órgãos da administração pública. Para o STF, isso é constitucional. Essa questão do direito do notário e registrador é muito comum em prova e eles costumam misturar os deveres. De acordo com o artigo 29, são direitos do notário e do registrador exercer opção no caso de desmembramento ou desdobramento de sua serventia e organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Então, aí no caso de divisão de município, de circunscrição, aquele delegatário que já atua, ele tem direito de exercer a opção. Geralmente é um caso de divisão de circunscrição, ou quando o cartório ele tem acumulação de serviços. Suponhamos que ele seja aí um registro de imóvel acumulado com registro de título e documento, registro civil de pessoa jurídica, ocorre aí a desacumulação de serviços, ele teria direito aí em optar desmembramento ou desdobramento de sua serventia. A lei enumera só esses dois direitos. São poucos direitos e bastante deveres. Artigo 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro. Aí vem um monte de dever aqui em contraposição a dois direitos. Manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. E sobre esse ponto, eu alerto para o provimento 50/2015 do CNJ, em que se estipula alguns prazos para que o notário e o registrador possam aí se desfazer de alguns documentos e papéis e livros de sua serventia. Esse provimento é importante, depois você dê uma lida. Inciso 2. Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Esse atendimento com eficiência, urbanidade e presteza é um dever do notário e do registrador. Então aqui você já vê que a letra B realmente é incorreta e é a resposta da questão. Inciso 3. Atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa de pessoas jurídicas de direito público em juízo. Então, toda requisição de autoridade administrativa ou judiciária deve ser atendida com prioridade na serventia. Inciso 4. Manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos,
ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Obviamente que essa manutenção em arquivo não precisa ser arquivo físico, você não precisa imprimir todas as centenas de leis que existem. Você pode ter um arquivo no computador de fácil acesso aí pelos funcionários da serventia. Inciso 5. Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Então, o delegatário ele não pode sair divulgando por aí, dando entrevista na televisão, falando para os parentes ou para os amigos sobre aquilo que acontece, sobre aquilo que as partes abrem ali para ele no exercício da profissão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Próximo dever, afixar em local visível de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de emolumentos em vigor. Então, em todo cartório que você entra, você vai encontrar ali em destaque, ali no quadro, geralmente, a tabela de emolumentos fixada, de local visível e fácil leitura. Inciso 8. Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos de seu ofício. O delegatário ele não pode cobrar nem a menos, nem a mais do que está na tabela aí divulgada pela corregedoria, sob pena de incidir em infração disciplinar. Ele não pode também isentar indevidamente, deixar de cobrar emolumentos quando devidos. É uma questão que é muito importante e relevante, tem que tomar cuidado com isso. Inciso 9. Dar recibo dos emolumentos percebidos. Inciso 10. Observar prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício. Inciso 11. Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. Questão importante aqui, que não cabe ao delegatário fiscalizar ali o quanto do tributo recolhido. Ele não vai analisar ali se está correto ou não está correto aquele recolhimento. O que ele vai fiscalizar é se houve recolhimento. E sobre esse tema, eu juntei aqui um julgado de São Paulo. O oficial cumpre fiscalizar o pagamento dos impostos devidos por força dos atos que pratica em razão do ofício. Porém, a qualificação feita pelo oficial registrador não vai além da aferição sobre a existência ou não de recolhimento do tributo, e não sobre a integralidade de seu valor. É bastante interessante esse ponto. O delegatário não pode ser responsabilizado pelo erro ali do fisco em aferir base de cálculo ou o montante a ser recolhido. Isso cabe ao fisco. E uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado é que geralmente os casos de isenção ou imunidade devem estar atestados pelo ente sujeito ativo do tributo. Nem sempre porque está na lei determinada isenção é que você vai aplicar a isenção ali de um ITBI, por exemplo, de cara. Você precisa geralmente de uma certidão do município atestando que naquele caso não há ITBI, não há incidência de ITBI por isenção ou imunidade. Tome muito cuidado com isso quando você estiver atuando como delegatário. Inciso 12. Facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Inciso 13. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva. Aqui você tem uma disposição específica na Lei de Registro Público sobre a suscitação de dúvida no registro de imóveis. Havendo dúvida, suscitação de dúvida pela parte interessada, você deve encaminhar ao juízo obrigatoriamente. Inciso 14. Observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Nesse ponto, você tem aí a elaboração dos códigos de normas dos estados. Muitas pessoas questionam por que eu tenho que obedecer o código de normas
se não é lei e se eu estou ali circunscrito ao princípio da legalidade. Justamente porque o artigo 30, inciso 14, prescreve que é dever do delegatário observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Então, aqui ele faz remissão ao Código de Normas, aos provimentos em âmbito estadual, que o delegatário deve obedecer, sob pena de infração disciplinar. Ou seja, a letra B, a alternativa B, está incorreta porque atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza é dever. A alternativa C está correta porque exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de seu servente é um direito. Letra D, organizar associações ou sindicatos de classe deles participar é um direito. Então, ele quer a incorreta é a letra B. É direito do notário e registrador, exceto atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Isso aqui é um dever, não um direito. Esse tipo de questão cai bastante em prova. Vocês vão aí ver algumas provas de cartório e sempre tem uma questão como essa, confundindo o candidato com direito e dever. Próxima questão, nós vamos englobar aqui o artigo 31 da Lei 8.935. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e oficiais de registro às penalidades previstas na Lei 8.935, exceto, novamente, ele quer saber qual que é a alternativa incorreta. Então, vamos ler o artigo 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei. Inciso 1. A inobservância das prescrições legais ou normativas. Inciso 2. A conduta atentória às instituições notariais de registro. Inciso 3. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência. Então, como eu já disse antes, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência, a famosa taxa de urgência, é infração disciplinar. Inciso 4. Inciso 4. A violação do sigilo profissional. Inciso 5. Descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30, que são esses deveres que nós já tratamos aqui. Então, qual está incorreta? É a letra C. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, salvo sob justificada urgência, está incorreto. Está incorreta porque é vedada a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que com justificada urgência, ainda que sob a alegação de urgência. Próxima questão, questão 17. Aqui nós vamos abranger os artigos 32, 33 e 35. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas. Essa questão também cai bastante em várias provas de concurso de cartório e tenta confundir o candidato aí com as penas e quando elas serão aplicadas. De acordo com o artigo 32, os notários e os oficiais de registro estão sujeitos pelas infrações que praticarem às seguintes penas: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, e perda de delegação. São quatro penas: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, e perda da delegação. Mas essa questão ela vai trazer um plus, porque ela vai exigir conhecimento não só do artigo 32, como também aqui do artigo 33. Quando as penas serão aplicadas? A de repreensão, no caso de falta leve. A de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. E a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. Então, repreensão em caso de reincidência
Não, repreensão em caso de falta leve, isso é incorreto. O que é aplicado é a multa em caso de reincidência. Multa em caso de falta grave? Também não. Falta grave acarreta pena de suspensão. Letra C, suspensão por 30 dias, prorrogável por mais 90. Aqui você sabe que a suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30. Sabendo disso aqui, você já eliminaria aí a letra C, a alternativa C. Suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30. Essa inversão costuma ocorrer nas provas, em caso de reiterado descumprimento dos deveres. Letra D. Perda da delegação por meio de processo administrativo, caso em que a serventia não poderá ser ofertada em concurso se estiver sob júdice. Vamos ver o artigo 35 aqui. A perda da delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. O parágrafo 2º ele tinha uma disposição que foi vetada. Ele previa que, na hipótese do inciso 2, estando a decisão sob júdice, não será aberto concurso até que haja sentença com trânsito em julgado. Esse parágrafo 2º foi vetado. Por quê? Pela auto-executoriedade da decisão administrativa em processo administrativo instaurado por juízo competente em que seja assegurado amplo direito de defesa. Então, aplicada uma vez a decisão em processo administrativo de perda de delegação, mesmo que aí o delegatário venha a discutir essa perda em juízo, aquele cartório ele vai ser disponibilizado no concurso público. Então, geralmente no edital você tem ali algumas serventias, em destaque o termo subjúdice. Significa que aquele cartório está em discussão judicial. Então, ele é ofertado, o concursado ele pode escolher essa serventia ali na audiência de escolha, mas ele só entrará em exercício depois que ocorrer a confirmação da perda de delegação em sentença judicial. Ah, mas e se o juiz reverter a decisão? Daí, se você escolheu a serventia sob júdice, você vai perder essa opção, você não vai poder exercer. Fique bem atento a isso. E daí eu trago essa decisão do STF, em que ele ressalta esse ponto. Se houver pendências judiciais anteriores ao próprio edital, nele somente não serão incluídas as serventias em relação às quais existam decisões liminares em vigor que efetivamente impeçam seu oferecimento naquele momento aos candidatos que se inscreverem. Quanto às alegações incluídas no edital do concurso na relação em que classificadas segundo os critérios de provimento e remoção, as quais, embora com pendências judiciais puderem ser oferecidas no certame e na futura sessão de escolha, por não existirem decisões liminares em vigor que o impeçam, deverá haver expressa e específica advertência aos interessados no edital. Por isso que o edital deve constar ali a expressão sob júdice, para que o candidato tenha conhecimento de que há discussão judicial em relação àquele cartório. Resposta correta, então, aqui é a alternativa E, multa em caso de reincidência. Nós vemos aqui, multa em caso de reincidência ou de infração que não configure falta grave. Perfeito? Vamos continuar aqui com os artigos 34, 35 e 36. Questão número 18. Quanto às infrações disciplinares e das penalidades, analise as seguintes assertivas e assinale a ordem correta. Mais uma vez, você pode parar o vídeo e tentar responder. Vamos analisar assertiva por assertiva aqui. Primeira assertiva. As penas serão impostas pelo juízo competente, atendida a ordem de gradação conforme a gravidade do fato. Está incorreta essa alternativa, essa afirmação. De acordo com o artigo 34, as penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato.
Então nós temos aqui aí as penas de repreensão, multa, suspensão, perda. O juiz não é obrigado a primeiro preciso dar a repreensão para depois dar a multa, não há necessidade dessa gradação. Tá? Se for o caso aí de falta grave, ele pode aplicar de cara a pena de suspensão. É isso que está dizendo aqui o artigo 34. Vamos analisar a segunda afirmação. Quando o caso configurar perda de delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro até a decisão final e designará interventor. Perfeito. Artigo 35, parágrafo 1º, diz exatamente isso. Olha só, a pena de delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. Veja que não é necessário que a pena de delegação seja aplicada em sentença judicial. Ela pode ser aplicada administrativamente. Parágrafo 1º. Quando o caso configurar a pena de delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro até a decisão final e designará interventor, observando-se o disposto no artigo 36. Está correto. Afirmação número 3. Em caso de suspensão do titular, o juízo poderá designar interventor quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Excelente. Artigo 36. Quando para a apuração das faltas imputadas a notários ou oficiais de registro for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Correta a afirmação número 3. Então, nós vamos resumir aqui quais são as hipóteses de suspensão do delegatário. O delegatário ele é suspenso em caso de reiterado descumprimento dos deveres, falta grave, quando a decisão configurar perda de delegação e preventivamente para a apuração de faltas. Não se esqueça disso. Próxima assertiva número 4. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia e a outra metade caberá ao interventor. Está incorreta por quê? Vejamos o parágrafo 2º do artigo 36. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia. Outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária. Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor. Então veja que, durante o período de afastamento preventivo, o titular recebe metade da renda líquida. A outra metade ela não é destinada diretamente ao interventor. Ela é destinada ao depósito em conta bancária especial. Se ele for absolvido nesse procedimento em que se analisa a perda da delegação, ele vai receber tudo que foi depositado na conta. Se ele foi condenado, ele vai perder a delegação e esse montante caberá ao interventor. Apenas para frisar que esse depósito em conta, ela só é aplicada no âmbito do artigo 36. Olha só, o artigo 36, ele está falando da hipótese de suspensão preventiva para a apuração de faltas imputadas ao delegatário e nomeação de interventor. Então, é apenas nessa hipótese é que vai ocorrer esse depósito. É nomeado o interventor, o delegatário é suspenso preventivamente para a apuração das faltas imputadas, porque ele geralmente tem influência ali no serviço, ele pode tentar encobrir algumas faltas, por isso ele é suspenso, é nomeado interventor e metade da renda líquida é depositada numa conta especial. Perfeito? E se ele for condenado, ele vai perder para o interventor aquele depósito. O Walter Cineviva aqui traz
uma questão interessante é que suponhamos que realmente ele seja condenado, o delegatário seja condenado, mas seja condenado a uma pena de repreensão, que é uma pena leve. Então aquela suspensão aplicada foi desnecessária. Será que aquele depósito em conta vai para o interventor ou vai para o delegatário? É uma questão bastante interessante que para ele deveria se tratar de, se for repreensão, seria um caso aí de absolvição, e o depósito deveria ir para o delegatário, porque é uma pena bem mais leve. Então, analisando aqui que a alternativa correta é a alternativa C. Apenas 1 e 4 estão incorretas. Eu já ressaltei aqui diversas vezes que você tem que tomar cuidado na hora do certame, porque eles colocam aqui, ó, corretas, incorretas, incorretas, correta, incorreta. E esses termos acabam confundindo. Você geralmente tem 100 questões para resolver, e questões extensas, e fica cansado. Anote bem aí incorreta, anote ali nas assertivas qual é incorreta, correta, incorreta. E sublinhe ali incorreta, ele quer incorreta, ele quer correta, para que você não se confunda. Alternativa C, apenas 1 e 4 estão incorretas. Continuando, artigos 37 e 38, questão número 19. Em relação às regras previstas na Lei 8.935, aponte a alternativa incorreta. Você pode parar o vídeo e tentar responder. Vamos analisar uma por uma. Alternativa A. A fiscalização judiciária dos atos notariais de registro será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte do notário, ou de oficial de registro, ou de seus prepostos. Excelente! Essa é a previsão do artigo 37 da Lei 8.935. Letra B. Quando em autos ou papéis de que conhecer o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá à Corregedoria Geral da Justiça as cópias dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia. De acordo com o artigo 37, parágrafo único, nesse caso, havendo existência de crime, o juiz vai remeter ao Ministério Público as cópias dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Não é a Corregedoria, é diretamente ao Ministério Público. Então está incorreta a alternativa B. Próximas alternativas, alternativas C e D. Ambas estão no artigo 38, por isso já coloquei as duas juntas, estão corretas. O juízo competente zelará para que os serviços notariais de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados também critérios populacionais e socioeconômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, alternativa C e D estão corretas. Na nossa questão número 19, a alternativa incorreta é a letra B. O juiz encaminha ao Ministério Público e não à Corregedoria Geral da Justiça. Essa é a alternativa incorreta. Por fim, para nós revisarmos e fixarmos tudo o que nós tratamos aqui, eu trouxe uma questão que caiu na prova de remoção da VUNESP no Rio Grande do Sul em 2019. Uma questão adaptada por mim e eu coloquei aqui para revisarmos. Você pode pausar o vídeo e tentar responder mais uma vez. Vamos analisar uma por uma então. Primeira alternativa, alternativa A. Os notários e registradores estão sujeitos pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, as penas de advertência, repreensão, multa, suspensão por 120 dias, prorrogáveis por mais 30 e pena de delegação. Acabamos de ver isso. A advertência não é uma pena que está prevista no artigo 32, e sim repreensão. A pena de suspensão é por 90 dias e não 120 dias, então está incorreta essa alternativa. Próxima alternativa, alternativa B. Em cada serviço notarial ou de registro,
haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares quanto forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. Os substitutos e os escreventes poderão simultaneamente com o notário ou oficial de registro praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas lavrar testamentos. Lembra que nós vimos a diferença entre escreventes e substitutos? Enquanto que os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário oficial de registro autorizar, os substitutos poderão simultaneamente com o notário oficial de registro praticar todos os atos que lhes sejam próprios. Então, o que está incorreto aqui é ter um escrevente, olha só, um termo tão pequeno torna a alternativa toda incorreta. A alternativa B está incorreta, aqui é só os substitutos. Próxima alternativa, alternativa C. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: habilitação em concurso público de provas e títulos, ser brasileiro nato, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Não é da produção. Primeiro que não é da produção, né? É da profissão. E outra que é ser brasileiro nato também está incorreto. Está incorreto porque o artigo 14 existe nacionalidade brasileira, o que é diferente de brasileiro nato. Tome muito cuidado no dia da prova para não confundir isso. Não existe que o brasileiro seja nato, existe nacionalidade brasileira, o artigo 14. Portanto, está incorreta a alternativa C. Próxima alternativa. O exercício da atividade notarial de registro é incompatível com a advocacia, o exercício da intermediação de seus serviços ou o exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. A diplomação na hipótese de mandato eletivo e a apótese nos demais casos implicará o afastamento das atividades. Veja que ele colocou vários dispositivos aqui, o artigo 25 e o parágrafo 2º juntos. Nós falamos sobre isso nos outros vídeos. Falamos também sobre a questão do mandato eletivo e do mandato de vereador e o afastamento da atividade. Falamos da ADIM 1531, em que primeiramente o STF deu uma medida cautelar autorizando que o delegatário fosse aí vereador e exercesse atividade se houvesse compatibilidade de horários. Inclusive, em 2018, o CNJ elaborou esse provimento aqui, o provimento número 78, que, em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, está em vigência ainda, em que permite-se aí o exercício do mandato eletivo de vereador com a delegação ao mesmo tempo, desde que haja compatibilidade de horários. Só que tome muito cuidado, porque esse provimento ele foi anterior à decisão final da STF na ADIM 1531, em que ele firmou o entendimento de que não se aplica aquele dispositivo da Constituição que autoriza o exercício de função pública, de serviço público, com mandato eletivo de vereador se tiver compatibilidade de horário. Até porque o delegatário não é funcionário público. Então não se aplicaria a ele essa disposição constitucional, nem analogia. Aplica-se a 8935, que veda em todos os casos aí que ele exerça concomitantemente o mandato eletivo e a atividade de delegação, sem exceção. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. E aqui terminamos o 4º vídeo da série da Lei 8935 em questões. Mais uma vez eu peço para você se inscreva no meu canal, receba a notificação de novos vídeos e até a próxima semana. Bons estudos!